E a gente tá de volta. E eu tô com a música da função afim na cabeça ainda. Eu tô com uma dúvida na cabeça ainda. Para resolver função afim, mediação. Para encontrar raiz, mediação. Entendi, tiro onda. Mediação. FX da X mais B vai ficar fácil pra mim. Mas e agora se não é mais função afim? Vai ser uma função desafim? Desafim. Desafinada? Olha, isso foi uma indireta. Pra mim. Vocês viram que não é fácil, não. Não, mas agora eu prometo, tá? No próximo dia que nós nos reunirmos para gravar as paródias de novo, para atualizar as paródias. É porque a gente tem um dia que grava as paródias, tá? Tem um dia que a gente senta com o professor Silvio, ele toca e tal. Nesse dia, você vai ver só uma coisa. Você vai despontar cantar. Não, eu vou dançar diferente. Olha Essa aí. é uma dança diferente. O professor Maurício de Jesus, ele faz a dancinha toda vez. Mas a gente continua afim de estudar, afim de aprender. Só que agora vamos mudar o penteado. Muda o penteado aí, tem como? Não tem como? O meu tem. Vamos mudar o penteado. Vamos chegar mais pertinho, vamos conversar mais de perto, porque agora a gente vai dar uma mudada aí no rumo da prosa. Mas só que muitas coisas se assemelham. Né? Temos um outro tipo de função, não sei se fiquei escabelada. Mudou o penteado, de fato. A gente vai ter um outro tipo de função, mas com algumas semelhanças. Por exemplo, quando falar de valor numérico, o processo é o mesmo. Troca a letra pelo número. Isso aí. Então, isso eu já sei. Isso eu já sei. Não vou errar. Não vou errar. E a aula de hoje vem recheada de coisa boa, então não vamos perder tempo e é hora de estudar. Olha lá, aula de número 40, vem com a gente. A função agora é chamada de... Quadrática. Quadrática vem do quadrado, será? Será que é quadrado? Do que... pera aí. Mas aí nós vamos perder tempo, porque no primeiro tópico já fala isso. O que é a função quadrática? No segundo tópico já vem o valor numérico. Já sei também. Então pronto. Só trocar o X, né? E depois a gente vai fazer o zerinho, um. Zerinho ou raízes, só que agora da função quadrática. Essa é a nossa aula 40.1 e é com muita alegria que a gente está aqui junto, reunido com vocês, porque a gente tem que dar uma resposta para a galera que faz as nossas atividades, né, professor Maurício? Então vamos chegar mais perto ainda, vou chegar mais perto. Hoje é dia de revelar uma aluna que conseguiu resolver a Capicua! Uau. De cara, a gente já parabeniza os outros alunos que tentaram. Não vamos nem citar nomes aqui para não deixar ninguém de fora, mas muitos alunos tentaram. Os professores presenciais enviaram as mensagens para a gente. Então a gente parabeniza todo aquele aluno que teve a iniciativa, né, e a boa vontade, a determinação aí de tentar resolver a Capicua. Mas de todos os que nos enviaram, uma única conseguiu resolver até o fim, que foi a que tem a resposta correta. É interessante esse processo de resolver até o fim. Atenção, nós não falamos que ninguém errou. O detalhe é o seguinte, a nossa cabeça, com o tempo, ela tenta acabar com tudo logo rápido. Ela quer facilitar tudo. Às vezes você está roçando lá no pasto, está limpando. Aí você... Não sei se você vê assim, você passa a roçadeira ou a foice de um jeito que você derruba um monte de mato, mas ele cai por cima do mato e não corta tudo. No primeiro vento, na primeira chuva, aquele mato que foi coberto fica de pé. Por quê? Nós tentamos encurtar o caminho. Não fomos até o final. Não fomos até o final. Então, alguns que mandaram, dos muitos, não foram até o final. E no meio do caminho a cabeça parece que achou o número que deu uma estava realmente perdidinha. inverso. Que de fato, para resolver a Capicua, precisa muito de sentença matemática, de uma organização no seu caderno para conseguir resolver. Né? Vamos ver? Vamos ver? Então vamos lá, desvendando esse mistério, qual é a aluna e que lugar, de que escola. O oferecimento da aula vai para uma aluna especial, então. Quem é ela? Ana Paula Alves de Freitas. Escola Tupã. Lá em Ji-Paraná, do primeiro ano A. Isso, e olha que legal, um total de 24 somas, tá? Então pra galerinha aí que tentou e não conseguiu ainda dá tempo, né? Mas alguém fizer, conseguir, quer mandar aí, a gente também pode estar falando. E o resultado é esse, olha lá, 8813 200023188, né? Tanto da direita para a esquerda como da esquerda para a direita, o numeral é o mesmo. Então,
Parabéns, Ana Paula. Vamos junto aqui pra gente poder mandar aquele beijo pra ela. Ana Paula lá da Tupã, beijo pra você, tá? Parabéns, mas parabéns a todos aqueles que se esforçaram e tentaram, tá bom? Com exceção os que não fizeram. Aqui a Ana Paula tá representando os demais. E já que estamos falando de Escola Tupã, vamos ver os alunos de lá? Vamos mandar um abraço para todos de lá? Olha lá, a turma recheada da Escola Tupã, professora Rosângela. E sabe, adivinha quem é a Ana Paula aqui? Eu sei, a professora Rosângela mandou a dica, fica a dica. Bom, ela deve estar sorridente, não é? Tá, sorridente. Acertou a capua. Vamos lá, então, a Ana Paula tá aqui, ó, de vermelhinho aqui no meio da galera, mas sintam-se todos abraçados por nós, tá? Aquele beijo, aquele carinho. A professora Rosângela não tá na foto, porque eu conheço bem. Um beijão pra vocês, tá? Abraço a todos da Escola Tupã. Então, fica o nosso carinho aqui, né? Alunos aplicados. Só uma dúvida, esse material aqui é do Revisa Mais? Do acho que sim. Primeiro ano já ia empenhado, né? Já em fazer diferente, né? Já começar a estudar agora. Esse material é muito bom, viu? Muito, muito bom mesmo. Beijão pra vocês. Então, vamos mostrar a fachada da escola aqui? Olha ali, a Escola Tupã. Olha, no distrito de Nova Colina, em Ji-Paraná. Ji-Paraná. Já fui lá 2 vezes fazer visita nessa escola. Tenho um carinho bem grande por lá. Ai, não precisa ficar... Ó, o Miúme. Não pode Miúme, não. Vai lá também, ó. A professora Rosângela disse que já tá nos esperando já, né? Eita. Olha só o compromisso aí. Mas então fica aquele abraço para todos e vamos estudar um pouquinho. A pergunta que não quer calar, mudamos de função e a resposta vem aí, né? Será que é do quadrado? O que é função quadrática? Está num quadrado? Lembrando que a função afim, ela era de que grau? Primeiro, afim, primeiro grau. Então, calma aí. Eu lembro que numa das aulas nós trabalhamos equação do primeiro grau e aí logo depois damos uma equação do segundo grau, também chamada de equação quadrática. Então isso? É isso mesmo. Não. A função afim trabalha as funções, né, polinomiais do primeiro grau. E a função quadrática, a diferença está no grau mesmo, né, no grau do polinômio que a gente vai trabalhar. Então ela é do segundo grau. Vamos explicar melhor na telinha, olha lá. Falando então de função quadrática, olha isso. Eita. Tem coragem? Amigo Mazinho, tem coragem de andar nessa? Nem eu. Olha aqui a galera desse Já digo e não repito mais, não vou. E o que isso tem a ver, né, com a nossa aula de hoje? Nós vamos começar assim, falando de situações em que a função quadrática aparece. Às vezes você nem imagina. Vamos lá. Na geometria, por exemplo. Na geometria nós temos uma fórmula em que nós calculamos o número de diagonais de um polígono. E o número de diagonais é dada por uma função que depende do número de lados desse polígono. Entendi. Então a gente coloca o número de lados, né? O n é o número de lados? Isso. Então se colocar 3 aqui, 3 ao quadrado? 9. Menos 3 vezes 3? 9 também. 9 também. 9 menos 9? 0. Porque o triângulo não tem diagonal, né? Então dá 0. Verdade. Isso. Aí se colocar o quadrado? Aí é o 4, né? 4 ao quadrado? 16. Menos 3 vezes 4? 12. 12. 16 tira 12? 4. 4 dividido por 2? 2. Então o quadrado tem 2 diagonais mesmo, né? Olha aí. Legal, gostei disso. Então isso aqui já é uma função quadrática? Por quê? Porque tem o 2 no expoente? Isso, n ao quadrado. Legal, top, top, top. Vamos mais um exemplo? Nos fenômenos físicos, olha aí, quem ainda não teve aula de física, mas terá com os professores, né? Com a professora Deise e o professor Décio, na queda livre dos corpos também temos uma função. Como é que funciona, professor Márcio? E já fica ligado, porque você vai usar isso aqui lá na frente. Na queda livre de corpos, a distância percorrida é dada em função do tempo. E a função é distância percorrida em função do tempo igual a 4,9 vezes t ao quadrado. De onde vem esse 4,9? Lá da nossa gravidade. A gravidade é 9,8.
como eu divido por 2, por conta da fórmula, fica 4,9. Isso, a lei da gravidade. E também no esporte, olha que legal, né? Um simples campeonato de futebol tem função, olha aí. Sim, e essa daqui é legal porque, assim, nas escolas, nós temos, por exemplo, os GIBs, não é? O GIBs é uma competição que acontece dentro da escola, Interna. são jogos internos. Nesses jogos internos, o que acontece? O professor de educação física precisa organizar uma tabela de jogos. E ali dentro, muitas vezes, ele tem problema. Alguns já têm o programa no computador. Outros sofrem muito, porque para montar a quantidade de jogos que vai ter, eu preciso saber quantos times tem e fazer a multiplicação do número de times vezes a quantidade de jogos que esse time vai realizar. Que às vezes é dado pelo número de time vezes a quantidade de time menos 1. Por quê? Porque não pode jogar o time A contra o time A. Muito Senão bem. o time A ia ganhar. Isso. E aqui é uma função, né? O número de partidas em função da quantidade de times, né? De times. Então, o Tzinho é a quantidade de times, só que aqui a gente vai fazer um chuveirinho, né? T vezes T, T ao quadrado, menos T vezes 1, T. menos T. Certinho? Certo. Então, nessas situações, todas elas estão envolvendo a função quadrática. Ai, gente, professores do céu, eu não entendi nada desses exemplos que vocês passaram aqui. Calma. Muita calma nessa hora, porque a gente só está iniciando, né? Dando o pontapé inicial, mostrando para vocês que onde tiver expoente 2 ao quadrado, nós temos uma função quadrática. Então, são exemplos, né, de situações em que acontece, né, onde ela aparece. Mas a gente vai ensinar bem tranquilinho, bem no passo a passo. Acho que a gente tem umas 5 aulas de função quadrática, 5, 6, nem sei. Então, são várias. Isso. E aí começa a ficar um pouco mais complicado, por quê? Contando quantas são, acho que são 5. Porque olha só o que vai acontecer agora. Na função afim, os problemas parecem que estavam mais visíveis ali, não é? Na função quadrática ficou meio assim, porque veio com um polínômio de diagonais. Ah, mas eu não gosto de geometria. Aí veio de física. E vocês não estudaram física ainda. Não é? Aí agora o último exemplo, o jogo de futebol, o campeonato de futebol. Ali alguns falam assim, então é por isso que no campeonato que tem 20 times, tem tantos jogos. É por isso, por quê? Porque é feita essa multiplicação. E essa multiplicação de maneira algébrica, a aula de expressões algébricas, nós usamos uma incógnita, porque o professor, quando vai organizar lá o torneio interno, né, os jogos internos, ele faz o quê? Bom, nós temos 10 turmas, então vai ser, cada turma escrever um time no futebol. Então eu tenho 10, aí tem que pegar então 10 vezes 9, 90 jogos. Não pode ter 90 jogos, então vamos organizar, vamos separar em chaves, para ficar mais curto. São tudo exemplos, isso, né? E agora a gente vai mostrar para vocês o formato, né? Porque a nossa afim era... AX mais B. Isso. Para resolver a função afim. Aí, como é que é a parte que diz AX mais B? F de x a x mais b, vai ficar fácil para mim, né? A nossa lei de formação da função afim, conteúdo anterior, era x mais b. E agora? Bom, vai ser ax ao quadrado mais b. Não, tem que ter mais coisa. Não, mas... Não é só colocar o x ao quadrado. Olha lá, ax ao quadrado mais bx mais c. Então anota, hora de anotar. Pega aí, ó. Pega aí, anota esse aí. É formato. Ei, mas peraí, tem um detalhe aqui que eu achei legal, que eu fiquei curioso também. Se esse meu a aqui sumir, essa função não vai ser do segundo grau. Não, porque se o a sumir, se ele for zero, né, ele vai zerar o meu x ao quadrado. Aí eu vou ficar com uma função do primeiro grau, afim. Só mudou a letrinha, né? Bx então, mais C, mas é a mesma x mais b. Agora eu posso falar que o A tem que ser diferente de zero. Isso, agora sim. O A, o B e o C são números reais. O A tem que ser diferente de zero. E agora quem é que vive sozinho? O C. O C. O C Coitadinho o C é o meu elemento agora que vive em isolamento social. Então, na função afim, era x mais b. Agora, na quadrática, a gente já tem ax ao quadrado mais bx mais c. Anotaram? Já? Já, porque agora é hora de falar de valor numérico. Mas a gente disse que mesmo a função tendo uma lei diferente, uma característica especial,
A parte de valor numérico era a mesma coisa. E nós até já brincamos aqui lá na diagonal, lembra? Pegamos o triângulo, no lugar do N, colocamos 3. Era valor numérico aquilo ali já? Já. E se a gente fizer do campeonato, botar uma quantidade de times ali, só para ver? 20 times. Vai ter 20, T ao quadrado menos... Menos 1. Menos 1. Não, menos T. Menos T, isso. 20 ao quadrado menos 20. Acho que tem os exemplos assim. Vamos fazer? Vamos lá então. Valor numérico da função não é novidade, tá? Do mesmo jeito que a gente já fez na função afim, agora é a mesma coisa. É substituir, né, a variável, a letrinha, pelo número desejado. Por exemplo, fazer f do valor 2. No lugar do x, vamos colocar 2. Certo? Máquina de calcular. Máquina de calcular. Vamos lá, vamos ver alguns exemplos aí, ó. Por exemplo, se f de x é igual a x ao quadrado menos 2x mais 5, vamos calcular o valor dessa função no ponto x igual a 2, ou seja, f de 2. Muito bem! E se a gente colocar no lugar do x o 2, então, como é que vai ficar? Vai ficar 2 ao quadrado menos 2 vezes 2 mais 5. 2 ao quadrado, 4. Menos 2 vezes 2, 4. Mais 5. 4 menos 4, dá para cancelar, né? 4 tira 4. Então, o resultado final é 5. Olha, legal, né? Então, a gente continua fazendo o que a gente já fazia. Só que agora, a gente tem um pouquinho mais de complemento aqui, porque a gente vai ter um valor elevado ao quadrado. Certo? Beleza. Vamos lá para mais um exemplo? Olha lá. Agora a nossa função é do tipo... y igual a 2x ao quadrado menos x mais 6. E agora nós queremos determinar o f de 2, o f de menos 1 e o f de 0. Aí depois ele fala de domínio e imagem. É a mesma coisa, domínio e imagem? A mesma coisa, olha lá. Por exemplo, o f de 2, como é que a gente vai fazer? Vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado, lembrando que esse 2 entra no lugar do x, olha só aqui, ó, 2 ao quadrado menos 2 mais 6. 2 ao quadrado é 4, aí 2 vezes 4 é 8, 8 menos 2 é 6, 6 mais 6, 12. Legal. E aí, reforça ali, professor Maurício, primeiro a gente faz a potenciação, né? Aqui ali, a potência. Primeiro a potência para depois multiplicar. Multiplica, só depois no final que faz a operação aqui de soma ou subtração. Vamos fazer o menos 1 agora? Coloca o menos 1 no lugar do x. Menos 1 ao quadrado. Primeiro vamos fazer essa potência. Menos 1 ao quadrado dá 1 positivo, olha lá. Ó. Então fica 2 vezes 1. Menos 1, menos com menos, mais 1, mais 6. Então aqui tem que ter muito cuidado, que tem regra de sinal, né? É por isso que o nosso trabalho todo dia com vocês em explicar conjuntos numéricos, operações, jogo de sinais, tudo isso foi trabalhado minuciosamente aula após aula. E o 0 elevado ao quadrado vai dar 0? 0. Vezes 2 dá 0? 0 também. Menos 0 dá 0? Menos 0 então dá sobrou 0. Quem? Só o 6. Só o 6, né? Beleza, olha que legal. Então, do mesmo jeito que a gente fazia na função afim, a gente faz agora na função quadrática. Só que agora ele pegou um tal de domínio e imagem. O domínio são os valores que entram, né? É o de x, é a mesma coisa? Ó. Isso. E a imagem? A imagem são os resultados, o 12, o 9 e o 6. Entendi. Legal, né? Então, domínio e imagem fica do mesmo jeitinho de antes, tá? Não mudou nada. Então, o valor numérico é substituir letra pelo número, tá? Independente da função, se ela é do primeiro, do segundo grau, o processo é esse, certo? Vamos avançando? Mais exemplo? Eu gosto de exemplo, porque aqui a gente mata a dúvida e mostra os cálculos. Bora ver lá então. Vamos calcular o número de diagonais de um polígono se ele tiver 8 lados? Vamos. A gente já sabe que a fórmula é essa, né? É n ao quadrado menos 3n dividido por 2. Muito bem. Vamos substituir lá. Agora o meu n vale quanto? 8. Então, 8 ao quadrado. 8 ao quadrado. Menos 3 vezes 8. Sobre 8. 2. Não tá prestando atenção. Presta atenção, menino. 8 ao quadrado.
quadrado? 64. Ainda bem. Menos 3 vezes 8. 24. 3 vezes 8, 24. 64 tira 24. Vai dar 40. 40 dividido por 2. Dá 20. Muito bem. Então, se eu tiver um polígono de 8 lados, serão quantas diagonais? 40? 40? Não, 20. Divide por 2. É porque tu pulou a etapa. 40 dividido por 2. Não pulei nada, não. Tu que tá desatento. A situação é crítica. Vamos lá, então. Quando a gente fala de valor numérico, sempre vai ser substituir a letrinha pelo número, né? Beleza. Nesse caso, o número é 8. Mais exemplo? Na queda livre dos corpos, a distância percorrida é dada em função do tempo. Se um corpo cai por 10 segundos, quantos metros esse corpo percorrerá? Vamos lá. E aí essa fórmula aqui vocês vão estudar na física, lá na parte da cinemática, quando falar de queda livre, o efeito da gravidade. Muito bem. A gente viu a equaçãozinha lá no começo da aula, não estávamos entendendo muito, mas agora é só substituir, ó. Se forem 10 segundos, no lugar do t, vamos colocar 10. 10 ao quadrado. Primeiro a gente faz a potência, tá? 10 ao quadrado, 100. 100 vezes 4,9, vai dar 490. Então, em queda livre, a distância percorrida será 490 metros. Beleza? Uau. Legal, né? Olha que bacana. Então, temos muitos exemplos, muitas situações práticas para ver com vocês, né? E claro, né, a gente vai fazendo isso ao longo dos dias, porque valor numérico a gente trabalha em toda aula. Toda aula vai ter uma situação, valor numérico, né? Máquina de calcular. Tem jeito. Né? Beleza. Tudo bem até aí? Tá, mas deixa eu perguntar agora. Antes que fique longe demais e eu não consiga voltar. Tá, já calculei os valores numéricos, beleza. Mas tinha um tal de zeros da função, lá da função afim, que tinha que igualar a zero e resolver a equação. Não vem me dizer que eu vou ter que resolver aqui também aquele delta, não. Mas, tá vendo? Eu já sabe, eu ia botar o pé aqui para andar. Tu já ia sair correndo? Eu lembrei do delta. Foge não. Eu lembrei do delta. Preciso de você. E aí? Vai ter que fazer delta também? Né, a gente está falando agora, vai falar agora de zeros da função. Lá na equação do primeiro grau, lá na nossa função afim, igualava a zero, ficava uma equação do primeiro. Isso. Aqui, se a gente igualar a zero, vai ficar uma equação do segundo. E a gente precisa do delta. E o Bhaskara. Eu lembro em uma das aulas que a gente estava por aqui trabalhando, que o Bhaskara chegou bem aqui, ficou aqui em cima me olhando assim, tipo assim, ó, vai fazer certo ou vai fazer errado? Você vai fazer certo ou vai fazer errado? Olha. Agora ele deu um tempinho, né? Ele tá meio reservado, né? Meio na dele, mas a gente vai precisar novamente. Então, vamos relembrar, ainda bem que já fizemos isso lá na unidade 1, então não é novidade para vocês, tá bom? Olha lá então. Falando de zeros ou raízes. Bom, para determinar as raízes ou os zeros de uma função polinomial do segundo grau, é preciso, primeiro, considerar que a minha função vai ser igual a zero, ou seja, o meu f de x é zero, e aí eu vou precisar encontrar o valor do x, ou seja, os valores de x que zeram aquela função. E para eu encontrar os valores de x que vão zerar aquela função, eu vou precisar trabalhar com os pontos que vão tocar o meu eixo x. E não sei se vocês lembram, mas na função afim, esse ponto só era 1. Agora nós temos 2 pontos. Então, possíveis, né? 2 possíveis pontos. Então serão chamados os zeros ou as raízes da função. E aqui de cara a gente já está mostrando como que é o gráfico da função quadrática. Lá na função afim a gente tinha uma reta, né, professor Maurício? Lembra? Na função afim a gente tinha uma reta? Ó, na função afim a gente tinha uma reta. Por quê? Só tocava uma vez no x. Isso. Acabou. Agora, para tocar até 2 vezes, a gente tem que vir e voltar. Aí volta. Então, só
com esse formato aqui que a gente consegue atender uma função quadrática aí do segundo grau para poder ter 2 toques no eixo X, ó. Duas raízes. Isso aí, muita calma nessa hora, a gente tem bastante aulas para ver esse assunto, né? E a gente vai devagar e sempre, mas vamos chegar longe, tá bom? Mas vamos ver se é a mesma dúvida de vocês. Esse X1, esse X2 aqui, é aqueles lá de quando faz o delta, aí acha X, aí tem lá X1, X2... Um faz com a parte positiva, outro com a parte negativa. São eles aqui, ó. Só que aqui eles estão mostrados graficamente. Por isso que eu vi aqui, achei parecido aquele lá. Isso mesmo. Não é parecido, não. É ele mesmo. Não é ele mesmo. Sabia. Sabia? É porque tu é sabido. Eu sabia. É porque eu tava preocupado. Eu tô vendo a aula aqui, mas tô voltando lá. Entendeu? Sim, é isso mesmo que tem que fazer. Como é que é a técnica? Você tá na aula aqui. Mas sua cabeça volta lá na revisão e fala assim, a equação do segundo grau, Bhaskara, delta, x1, x2, tá aqui. É dolorido, mas é verdade. Vamos lá então, para a gente não perder tempo, olha lá. Então, falando para determinar as raízes, é o mesmo que igualar a zero. Então, se a gente vai igualar a zero, a gente vai resolver uma equação do segundo grau. Lembra como se resolve isso? Será que você lembra? Eu lembrei. Vamos recordar junto com vocês como resolver uma equação do segundo grau? Bom, resolver a equação é o mesmo que descobrir suas raízes, né? Então a gente precisa, primeiro, encontrar o valor ou os valores que tornam essa equação verdadeira. Tá certo? Beleza. Cada tipo de equação tem uma forma de resolução. Para resolver a equação do segundo grau é um método, né, chamado de Bhaskara. Lá de sempre, a gente já na unidade 1 já estava trabalhando com vocês essa parte aqui para chegar aqui e não levar aquele susto, né? A gente já vinha trabalhando com a galera, beleza? E claro, vamos falar um pouquinho dele, né? A gente não pode deixar ele a desejar aí. O Bhaskara, né, um matemático, astrólogo, astrônomo e principalmente professor, viveu aí de 1114 a 1185. Conhecido por ter criado a fórmula matemática aplicada na equação de segundo grau. Embora haja controvérsias quanto a esse fato, mas uma das coisas que nós temos certeza é que ele, lá no seu período, foi um cara que se dedicou de maneira exclusiva ou intensa no modelo para se resolver equações do segundo grau. Claro que depois eu tenho certeza que alguém foi e evoluiu aquele processo. Assim como nós hoje criamos métodos mais diretos, né, para resolver. Sim. Nós já olhamos o delta separado, depois calculamos o valor do x. Então, mas ele foi o cara que deu aquele pontapé inicial. E o detalhe melhor é que fica uma pergunta, né? Tá, mas toda equação do segundo grau se resolve pelo Bhaskara? Toda. Quando a gente fala fórmula matemática, vai resolver toda a parada, vai resolver toda a situação, tá? Fórmula matemática aplicada é isso aí. Tá beleza? Vamos que vamos então, olha lá, resolvendo então, lembrando, temos o melô da equação, vamos cantar um pouquinho? É o poder da equação, vem com a gente, usando o Bhaskara se tem a solução, olha aqui junto, vamos junto no melô da equação para vocês reforçarem. Aí quando volta a ser, eu paro de dançar. Não, tu tem que te soltar. Não, mas não... Olha lá, é o poder da equação, usando o Bhaskara se tem a solução, é o poder. É na equação, é na fórmula de Bhaskara que a gente tem solução para toda e qualquer equação do segundo grau. E agora vamos relembrar, né? Vamos. 4 passos? Pode ser? Eles já até sabem. Vamos lá na telinha. Vamos lá. Na telinha agora, os 4 passos para a resolução da equação do segundo grau. Passo de número 1, determinar ou retirar da equação os valores de A, B e C. Beleza, A, B, C, D, E, F, G, não, só A, B e C, né? A, B e C. Porque ela é AX ao quadrado mais BX mais C, então eu tenho que saber quem é A, quem é B, quem é C. Segundo passo, professor Maurício. Determinar o valor do discriminante. Discriminante delta. Delta é aquele B ao quadrado menos 4AC.
É o delta que tenho que saber. Os meninos devem pensar, essa mulher não para de cantar, não? Essa pessoa não cansa, não, de cantar. Não canta nada, mas se esforça, vamos em frente. Olha lá, terceiro passo. Aplicar a fórmula de Bhaskara. X igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes o valor de A. Adoro. Para mim isso é uma poesia. Enche meu coração chega quase chora de tanta emoção quando eu vejo essa equação aí. Vamos no quarto passo para finalizar com chave de ouro. Encontrar as raízes da equação x1 e x2. Aqueles que estavam lá no gráfico. Aqueles. Vamos lá, então. Vamos fazer um exemplo aqui com a galera. Bom. Temos uma equação do segundo grau agora. X² mais 6x mais 9. Mas cadê o f de x? É porque aqui está a equação, né? Tá. Então, antes era a função, né? F de x igual a galera toda aqui. Agora, a gente está querendo resolver a equação, achar as raízes. Então, a gente tira o f de x e iguala a 0. Ou seja, está fazendo f de x igual a 0, né? Isso. Primeiro passo, achar quem é A, quem é B e quem é C. Quem é A? O A é quem está com x ao quadrado. Então agora o A é quem está com x ao quadrado, Isso. o B é quem está com X. E o C é quem está? Sozinho. Solito. Agora eu lembrei quando a gente brinca de bingo, né? Solito. Vamos lá, então. O A é 1. O B é 6. E o C é 9. Primeiro passo tá ok? Beleza. Beleza. Primeiro passo ok, muito simples. No segundo passo, bora resolver. Agora eu vou usar esses coeficientes para calcular o meu delta, que é o B ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C. Quem é B? 6. 6. Quem é A? O A é 1. Quem é C? 6. 9. 6 ao quadrado. 36. Menos 4 vezes 1? 4. 4 vezes 9? 36. 36 menos 36, Zero. zerou. Pode isso? Pode. Nosso delta pode dar zero? Pode. Pode. Então pode, beleza. Se pode dar zero, a gente vai avante, né? E vamos agora aplicar a fórmula de Bhaskara na sua totalidade. Menos B, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes O o A. valor do A. Vamos embora? Bora. Quem é o B? O B é 6. Só que tem o menos, né? Menos 6 da O fórmula. menos da fórmula tem que continuar aqui. Mais ou menos a raiz do delta, quem é delta? 0. Olha lá dentro vai o zero, né? Dividido por 2 vezes 1. 2. 2. Vamos fazer agora as determinações aqui, ó. Menos com 6, menos 6. Raiz de 0, 0. 0. Dividido por 2 vezes 1, 2. 2. Faremos agora uma parte com o positivo e outra com o negativo. Eu acho que não vai mudar muita coisa, né? Por que não vai mudar muita coisa? Porque somar 0 e subtrair 0 dá na mesma. Mesma coisa. Mas a gente vai fazer, quer ver? O x1. Menos 6 mais 0 dividido por 2. Vai dar menos 3. Menos 3. E o x2? Menos 6 menos 0 sobre 2. Vai ficar menos 6 Essa também. parte aqui não está influenciando em nada. Então chegamos à conclusão de que o x1 é igual ao x2. Então quer dizer que, lembrei, quando o delta é 0, eu só tenho uma raiz ou 2 raízes iguais? Isso mesmo. Então, se o delta é 0, que eu tenho 2 raízes iguais, ou considerado uma só vai tocar uma vez no eixo x? Por isso, então, que você falou naquela hora que eu falei 2, você falou até 2? Até 2. Até 2, porque... Então, naquela aula, se eu pegar aquela aula que eu estudei lá, a equação do segundo grau, que falava do delta, falava das raízes, vai me ajudar aqui nessa aula? Vocês estão vendo? A importância de uma aula revisando equação, revisando expressões algébricas separadas ali, aula após aula. Para alguns foi assim, ó, mas isso eu já aprendi. Para outros foi, graças isso eu não a Deus. aprendi. Outros tipo assim, eu sabia, mas não lembrava. Então cada um se encaixa de um jeito, mas a importância dela agora é que você já tem essa aula. E nessa outra aula vai usar igual. Vai usar igual. Só mudou que lá era uma equação,
aqui virou uma função. Só que aí, como é uma função, mas na hora da gente encontrar as raízes, ela volta a ser uma equação. Né? A gente tem que igualar a zero e volta a ser equação. Vamos voltar aqui junto com vocês, aqui junto mesmo. Vamos dar uma relembradinha nos tópicos. Ficou meio riscadinho ali, mas vamos lá, olha lá. O primeiro passo é achar o A, o B e o C. Parece brincadeira, mas esse passo é fundamental. Vamos ali no slide só para dar uma limpadinha, a gente volta aqui? Vai ali no slide, vamos lá. Vamos só limpar a tela, para não ficar meio confuso e aqui. Aí, esse passo e a gente aqui, volta a conversar aqui com ele é, assim, vamos colocar o mais importante. Por que, professor, que ele é o mais importante? Porque a partir do momento em que eu tiro um desses coeficientes errado, tudo que eu fizer agora vai estar errado, porque a partir de agora é valor numérico, é máquina de calcular. Vamos imaginar que eu tenho aqui o número 6 e eu disse que o B era 9. Quando eu jogar 9 na máquina de calcular, ele vai processar as operações com o 9. Mas não era 9, era 6. Então vai sair tudo errado. Então é o primeiro passo, parece bobinho, né? Achar o A, o B e o C, mas é o fundamental. Se daí partiu errado, o resto todo vai dar resultado errado. Então esse é o passo principal, porque a partir dele tudo tem que funcionar. Porque depois o segundo passo é achar o nosso delta, né? Agora, esse aqui é o comando da máquina de calcular. A máquina de calcular agora, você processou, organizou lá, colocou lá. Agora é o delta, lembra do delta Bhaskara, indiano, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Estão entrando 3 valores numéricos. Na máquina, um para o A, um para o B e um para o C. Se eu trocar a ordem desses valores, dessas letras, desses números, a minha conta vai dar errado. Porque aqui é B ao quadrado, né? Então começa com B, não começa com A, tá? Então é B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, conecta aqui para você ver que o B ao quadrado, se você colocar outro valor aqui, vai estar totalmente diferente. Coloca o 9 lá e traz o 6 para cá. 9 ao quadrado, 81. 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. 81 menos 24. Tudo diferente. Não vai dar zero. Deu diferente, o resultado já mudou. Achamos o delta igual a zero, próximo passo, né? Para a gente encontrar essas raízes, esses valores de x1 e x2, que mais na frente a gente vai ver isso graficamente, né? A gente já mostrou lá um desenhinho, mas a gente vai ensinar vocês a colocar esses valores no gráfico. A gente vai para a fórmula de Bhaskara na sua totalidade, porque o delta está aqui dentro, a gente achou essa parte aqui, tá? Então vamos lá, menos B, quem é B? O B está lá em cima, lá, o 6. Mas tem o menos da equação. Esse menos aqui, ele não sai daqui nunca, viu? É a vida toda, ele é menos B. Mais ou menos a raiz do delta. Aí a gente busca aqui o valor que deu. Aqui deu 0, mas poderia ter dado 16, poderia ter dado negativo, poderia ter dado qualquer valor. Dividido por 2 vezes quem? O A. Nesse caso, o A é 1, mas às vezes não é. Tá? Nesse caso, o A é 1. E substitui lá, menos 6, mais ou menos a raiz do delta, que é 0. 2 vezes 1, 2. Faremos uma parte positiva, outra negativa. Nesse caso, não houve necessidade, porque somar com 0 ou subtrair de 0 é a mesma coisa. Então, essa parte aqui... Aqui, ó. Né? Se bem que, teoricamente falando, nem existe mais ou menos 0. O 0 é nulo, ele não é nem mais e nem menos, ele está no meio ali. A gente coloca só para interpretar de onde vem, né? Isso. O x1, então, é igual ao x2 e vai valer? Menos 3. Ufa, né? Não é brincadeira, não. Mas se bem que não ficou pesado. Apesar dos pesares, ficou tranquilo porque nós já tínhamos estudado. Na unidade 1. Isso, então, se faz só assim, ó. Já sei. Não fica nem ui, fica ufa. Pois é, né? Às vezes é o que a gente costuma dizer. Não é difícil, é trabalhoso. Resolver uma equação do segundo grau, ela tem um caminho que dá um certo trabalho. A gente não é hipócrita aqui a ponto de dizer que não. Gasta uma folha do caderno? Sim, senhor, gasta mesmo. Só que é um processo que se repete. Se você fizer outras vezes, a construção é a mesma, as equações são as mesmas. E os valores encontrados serão outros, mas o processo sempre vai ser igual, tá bom? Relaxando, agora é hora de descontrair. Brincando com os números? Hora de descontrair, trabalhando a memória. Então vamos brincar com os números um pouquinho? A pergunta tá lançado o desafio. E esse daqui é do Só Matemática. E no Só Matemática, a máquina de calcular ficou meio louca. Maria. E ela disse que 2 mais 3 é igual a 10.
que 8 mais 4 é igual a 96, que 7 mais 2 é igual a 63, que 6 mais 5 é igual a 66, e ela quer saber o seguinte, quanto que é 9 mais 5 nessa máquina de calcular, nesse processo aí, quanto que é 9 mais 5? Olha aí. O desafio está lançado, agora é com vocês. Isso mesmo, você tem que descobrir qual é a lógica da coisa, né? O que está acontecendo ali, Nessa porque máquina tá dando uma soma errada, mas alguma coisa está acontecendo, né? Tem uma lógica. Uma lógica, tem uma sequência ali, algo de errado não está certo, mas tem a matemática por trás de tudo mas isso. o certo está certo. Isso. Então é com vocês. Até já, a gente já está de volta.